Capítulo 9 dos veículos, seção 1, disposições gerais. Artigo 96. Os veículos classificam-se em: inciso 1, quanto à tração, a linha A, automotor; B, revogado; C, de propulsão humana; D, de tração animal; e a linha E, reboque ou semi-reboque. Inciso 2, quanto à espécie, a linha A, de passageiros, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque e charrete. A linha B, de carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. A linha C, misto, caminhoneta, utilitário e outros. A linha D, de competição. A linha E, de tração, caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto. A linha F, especial, motocicleta, triciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, reboque ou semi-reboque, caminhoneta, caminhão, caminhão-trator, caminhonete, utilitário e motor casa. E a linha G, de coleção. Inciso 3. Quanto à categoria, a linha A, oficial; B, de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro. A linha C, particular; D, de aluguel; e E, de aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações em suas características de fábrica. Parágrafo 1º. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelo órgão ambiental competente e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Parágrafo 2º. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria, jipe, poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Artigo 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Parágrafo 4º. Somente poderá haver autuação por ocasião da pesagem do veículo quando o veículo ou combinação de veículos ultrapassar os limites de peso fixados, acrescidos da respectiva tolerância. Parágrafo 5º. O fabricante fará constar, em lugar visível da estrutura do veículo e no Renavan, o limite técnico de peso por eixo na forma definida pelo CONTRAN. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total ou com peso bruto total combinado por peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extralargos. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará
o uso de pneus extralargos para os demais veículos. Parágrafo 3º. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. Artigo 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedido pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Parágrafo 3º. Aos guindastes, autoprelidos ou sobre caminhões, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Parágrafo 4º. O CONTRAN estabelecerá os requisitos mínimos e específicos a serem observados pela autoridade com circunscrição sobre a via para a concessão da autorização de que trata o caput deste artigo, quando o veículo ou a combinação de veículos trafegar exclusivamente em via rural não pavimentada, aos quais deverão contemplar o caráter diferenciado e regional dessas vias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Seção 2. Da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança indispensável ao cadastramento no RENAVAN nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Parágrafo 3º. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por período prefixado a circulação de veículos ou combinação de veículos em condições não previstas no caput deste artigo. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, controle de emissão de gases poluentes e de ruído, avaliados mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafos 1º ao 4º vetados. Parágrafo 5º. Será aplicada medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 6º. Estarão isentos na inspeção de que trata o caput deste artigo, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos, classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em sinistro de trânsito com danos de média ou grande monta. Parágrafo 7º. Para os demais veículos novos, o período de que trata o parágrafo 6º deste artigo será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em sinistro de trânsito, com danos de média ou grande monta. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 1. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé.
2. Para os veículos de transporte de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. Equipamento registrador instantâneo, inaterável de velocidade e tempo. Inciso 3. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidos pelo CONTRAN. 6. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. 7. Equipamento suplementar de retenção airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Inciso 8. Luzes de rodagem diurna. Parágrafo 1º. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Parágrafo 2º. Nenhum veículo poderá transitar com o equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Parágrafo 3º. Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5º. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos dele derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir de 1º ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação, e a partir do 5º ano após esta definição, para os demais automóveis 0 km de modelos ou projetos já existentes e veículos dele derivados. Parágrafo 6º. A existência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal ou modificação de veículo, ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnico credenciado, por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Parágrafo único. Quando se tratar de blindagem de veículo, não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedada nas áreas envidraçadas do veículo. Inciso 1. Vetado. 2. O uso de cortinas persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos casos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. 3. A posição de inscrições, películas,
reflexivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo na forma da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo único. É proibido o uso da inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito. Artigo 112, revogado. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis, civil e criminalmente, por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Seção 3. Da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da Autoridade Executiva de Trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da Autoridade Executiva de Trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até abaixo do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Parágrafo 2º. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usados somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público, e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas, terão placas especiais de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Parágrafo 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura e Pecuária, acessíveis aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Parágrafo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Parágrafo 8º.
Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, os gericos, para efeito do registro de que trata o parágrafo 4º-A, ficam dispensados da exigência prevista no artigo 106. Parágrafo 9º. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo, a qual estão atreladas, são dispensadas da utilização do lacre previsto no CAPT, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 10. O CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas, com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do DF, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse dos órgãos de segurança pública, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regula o uso de veículo oficial. Parágrafo único. As placas a que se refere o caput deste artigo serão concedidas mediante solicitação aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF e serão vinculados aos órgãos de segurança pública solicitante. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração, e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação. Capítulo 10. Dos veículos em circulação internacional. Artigo 118. A circulação de veículos no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, rege-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Artigo 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAN a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. Parágrafo 1º. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Parágrafo 2º. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional, terão retidos até a regularização da situação. Capítulo 11. Do registro de veículos. Artigo 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou DF, município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta da União, Estados, DF e municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa por pintura nas portas do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo, o CRV, em meio físico e ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Artigo 122. Para a expedição do certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Inciso 1. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. 2.
documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando: inciso 1, for transferida a propriedade; 2, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência; 3, for alterada qualquer característica do veículo; 4, houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição de novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. Artigo 124. Para a expedição de novo certificado de registro de veículos, serão exigidos os seguintes documentos: inciso 1, certificado de registro de veículo anterior; 2, certificado de licenciamento anual; 3, comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN; 4, certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo; 5, comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados, adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica; 6, autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes; 7, certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedido no município do registro anterior, e poderá ser substituída por informação do RENAVAN; 8, comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Inciso 9, revogado. 10, comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração das características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. 11, comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Parágrafo único. Os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação a órgãos ou entidades da administração pública, são dispensados do cumprimento do disposto no inciso 8 do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior. Artigo 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAN. Inciso 1. Pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional. 2. Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. 3. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAN tão logo seja o veículo registrado. Artigo 126. O proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Parágrafo 2º. A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo
não impede a baixa do registro. Artigo 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do Renavan. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada de imediato ao Renavan. Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Artigo 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio. Artigo 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados, DF, em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil e na Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133.